Um oferecimento Vilarejo, o menor preço garantido ou seu dinheiro de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Ecológica, gestão de resíduos. Bom dia, Fernando Passeado, do Economia e Negócios, aí da Band. Hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre o que tem acontecido no mercado financeiro nas últimas semanas, quais são as perspectivas econômicas, como que a gente pode, o que nós economistas estamos começando a entender do cenário, principalmente já pensando no mundo pós-pandemia, pós-coronavírus, né? Então eu gostaria primeiro de destacar como eu venho do mercado financeiro, como estão comportando os ativos no mercado financeiro nessa semana. Essa semana, a Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, testou o patamar dos 80 mil pontos, né? Lembrando que a máxima dele no ano foi de 119 mil pontos, então assim, a gente realmente ainda está muito longe do que foi o melhor cenário do índice da Bolsa em 2020. Né? Testamos essa região dos 80 mil pontos, não conseguimos ultrapassar. No momento dessa minha fala, voltamos para a casa dos 78 e 79 mil pontos. Estamos em temporada de divulgação de balanços do primeiro trimestre de 2020, principalmente já iniciada nos Estados Unidos, então o mercado está muito atento aos números das empresas, como que as empresas estavam performando no primeiro trimestre de 2020, que foi o período de deflagração dessa pandemia. O mercado está muito preocupado com a geração de caixa dessas empresas, com a capacidade de pagamento, como é que está o índice de liquidez dessas empresas, né? No campo da renda fixa, né? O mercado de renda fixa ele segue com negócios em muito pouco volume comparado com o que a gente vinha vendo anteriormente no ano, tanto no Brasil quanto no exterior. No exterior, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, ele tem uma autonomia maior de atuação, consegue atuar no mercado secundário de bonds, de títulos, adquirindo títulos e aumentando a liquidez desse mercado. No Brasil, isso é uma medida que está sendo ainda discutida e deliberada pelo nosso Congresso Nacional, deve ser aprovada pelos próximos dias. A gente deve ter, o Banco Central Brasileiro deve ter autorização para realizar a compra desses títulos, que são títulos de dívida de empresas no mercado secundário, desafogando a carteira dos investidores, desafogando a carteira dos fundos de investimento, dando maior liquidez para esse mercado e permitindo que esse mercado, o mecanismo de preço desse mercado, ele funcione de forma mais eficiente, né? Isso é uma coisa que tem sido muito importante e tem sido um drive muito crítico para a performance, inclusive de alguns ativos mais conservadores, como os fundos de DI, os fundos de renda fixa, que migraram muito para crédito privado, de papéis de dívidas de empresas, no cenário que a gente vinha observando de queda da Selic. Bom, temos também algumas perspectivas. Um estudo do grupo de estudos energéticos da Fundação Getúlio Vargas, que iniciou 2020, né, trabalhando com uma hipótese de aumento de demanda por energia elétrica no nosso país, na casa dos 4%, já projetou uma nova revisão desse número. Eles já estão trabalhando com uma redução na demanda por energia elétrica no país de 0,9%, já sendo esse um cenário otimista. E essa é uma temática importante. Agora nós estamos começando a juntar números da atividade real, então inflação, PIB, massa de salários, pesquisa de renda, demanda por energia elétrica, os PMIs, que são os índices de confiança dos gerentes de compras das empresas, para poder tentar enxergar qual vai ser o horizonte pós-crise, né? Qual vai ser a situação que nós vamos ter, qual vai ser o nível de confiança para investimentos por parte das empresas e por parte das famílias, qual vai ser a massa de salário da economia nesse nível, e para que a gente possa começar a pensar em como vai ser estruturada essa recuperação econômica, né? Qual vai ser a velocidade disso, quais serão os setores que vão ser mais beneficiados, quais são os setores que vão ficar um pouco mais defasados nesse período de recuperação econômica, né? Esse indicador de demanda por energia elétrica ele é muito importante, tanto para a indústria quanto para o comércio, né, setor de serviços. Ele já aponta aí uma retração muito significativa nesses dois setores, que são setores muito importantes para a economia, especialmente para a economia fluminense.
Também muito cara a questão da economia do estado do Rio de Janeiro, que principalmente a região do Norte e Noroeste, tem sido o comportamento do petróleo. A gente está passando por uma situação de disputa de preços entre a Arábia Saudita, representando a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, e a Rússia. Essa disputa tem derrubado as cotações do petróleo no mercado internacional. Nós já enxergamos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existem empresas especializadas em produção de petróleo a partir do xisto, que são empresas que operam com custos mais elevados, já interrompendo a atividade, já entrando com pedidos de recuperação judicial por conta da ausência de liquidez e da inviabilidade do seu negócio. Então, já está afetando o lado da oferta, por exemplo, nos Estados Unidos, essa disputa de preços entre a Arábia Saudita e Rússia. O governo americano, o Donald Trump, ele sinalizou que ele estaria tentando articular uma negociação de um novo acordo de produção. Houve um indicativo desse novo acordo de produção. No entanto, o petróleo continua muito desvalorizado do que esteve no início do ano. Agora, a pressão de demanda, né, essas revisões, por exemplo, de utilização de energia, estão sendo feitas ao redor do mundo, já justificam uma cotação do petróleo tipo Brent abaixo de $20 o barril, o que é péssimo para as empresas que produzem, que têm custo de produção mais elevado, incluindo a Petrobras, né? A Petrobras já está prevendo repassar uma redução nas distribuidoras de mais ou menos 20% nos preços tanto da gasolina quanto do diesel, em função da queda do preço internacional do petróleo, né? Isso é uma situação muito delicada para a cadeia produtiva do óleo e gás. Então, com o preço do petróleo muito em baixa e se desenhando para um cenário de baixa estrutural, a gente tem uma possível reversão dos investimentos das empresas, das grandes produtoras de petróleo, o que prejudica, por exemplo, toda a geração de receita na cadeia produtiva, na cadeia de apoio ao offshore, né? A cadeia, por exemplo, das empresas que prestam serviço, terceirizam mão de obra, que prestam apoio, que servem refeições, que fazem servem equipamentos de EPI, cuidam da parte de segurança, de controle ambiental. Toda essa parte ela tende a ser prejudicada. Também as contas públicas dos municípios que dependem ou da receita de royalties, que está diretamente atrelada à cotação internacional do petróleo e à produção nos campos na sua região, quanto das contas públicas dos estados e dos municípios, que tem grande parte, que tem essas empresas instaladas, emitem nota fiscal lá e geram, por exemplo, a arrecadação dos impostos, ISS e ICMS, né? Então a gente tem um cenário bem delicado para a cadeia do offshore, para a cadeia do petróleo e para o estado do Rio de Janeiro, e sobretudo ele é exposto, ele tem uma exposição muito grande à cadeia do petróleo, às receitas oriundas do petróleo. Então realmente a situação não é nada delicada. Já estamos vendo grandes varejistas, por exemplo, no país, procurando renegociar aluguéis. A Via Varejo está tentando renegociar a prorrogação. Via Varejo é o grupo que detém os direitos das marcas Ponto Frio e Casas Bahia. Eles estão renegociando, querendo adiar pagamentos de aluguel de cerca de 1.200 lojas que estão fechadas por conta da pandemia. Então temos um cenário muito incerto no momento. Com a estabilização dos números da epidemia, o que começa a entrar na nossa agenda é justamente qual vai ser a recuperação, né? Como é que vai ser o mundo pós-recuperação? E quem tende a sair melhor nesse mundo pós-recuperação? Justamente quem está aproveitando essa oportunidade, esse momento para repensar o seu negócio, fortalecer o seu caixa, né? Reduzir despesas na medida do possível e procurar novas fontes de receita. Eu venho conversado sobre muitas alternativas, muitos negócios que estão se reinventando, pequenos, médios e grandes, gente que era muito avessa a lançar uma operação de e-commerce, uma operação onde utilizasse a estrutura desses aplicativos de delivery, por exemplo, para entregar o seu produto ou para prestar o seu serviço. Prestadores de serviço que estão convertendo o seu know-how em produtos que possam ser consumidos pelos seus usuários. Então eu tenho visto maquiadores, cabeleireiras
trabalhando, transformando, criando produtos educacionais onde eles ensinam os clientes a fazer uma automaquiagem ou fazer um certo penteado específico e vendem produtos que seriam necessários e acessórios que seriam necessários para isso, utilizando plataformas de mídia social, utilizando plataformas gratuitas para distribuição desse conteúdo, né? Então são esforços da criatividade do brasileiro e do desejo de empreender do brasileiro, procurando alternativas e caminhos para poder superar essa crise, né? Queria agradecer o espaço e desejo a todos bons negócios.